E nos próximos capítulos da novela Renascer, após a partilha das terras, Bento provoca João Pedro mais uma vez, ao dizer que as terras do irmão mais novo são as mais improdutivas. O rapaz vai perceber que o malandro pode ter razão e acaba desabafando com Zinha. Porém, algo improvável acontece e João Pedro descobre um mapa escondido na antiga fazenda de Belarmino. Este mapa revela um verdadeiro tesouro escondido em suas terras, deixando João Pedro chocado com a revelação. Ao descobrir o que está escondido em suas terras, João Pedro diz: "Eu não consigo acreditar numa coisa dessas, e isso aqui deve valer um dinheirão." Diocleciano, Zé Inocêncio, Damião e Zinha vão ajudar João Pedro a desenterrar o tesouro, deixando o rapaz mais rico do que todos seus irmãos. Bento e Mariana vão se morder de inveja ao ver que João Pedro foi o que mais se deu bem e farão algo chocante. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após a Inocêncio continuar cobrando os filhos para tomarem conta das terras que herdaram. Bento é o primeiro a retornar para a fazenda, já com planos do que vai fazer com as suas terras. O malandro não quer mais perder tempo e quer tirar proveito o quanto antes. Assim que retorna para a fazenda, Bento dá de cara com João Pedro e diz: "Tava com saudade do seu maninho, João Pedro?" João Pedro encara Bento com raiva por causa do último encontro dos dois e fala: "Não pensava te ver aqui de novo tão cedo? Veio pedir mais dinheiro para painho, é?" Bento sorri e responde de forma debochada: "Na verdade eu vim cuidar das terras que agora são minhas por direito. Sabe como é, né? Não gosto de deixar minhas coisas soltas por aí." João Pedro não abaixa a cabeça e fala: Não sabia que o mano sabia manejar cacau." Bento se aproxima ainda mais de João Pedro e o provoca: "Posso não saber manejar como você, mas pelo menos não fiquei com as terras mais improdutivas dessa região que nem você." João Pedro tenta controlar sua raiva e fala: "E eu posso saber o que você entende de terras para falar uma bestagem dessas?" Bento desvia o olhar e comenta: "Bom, eu não sei de nada, mas não precisa ser especialista para saber que aquele pedaço de terra seu não vale nada, não é mesmo? Até Painho lhe disse aquele dia. O curioso é saber o porquê você quis justo as terras que eram de Belarmino. Será que tem alguém ou algum motivo específico?" João Pedro sente seu sangue ferver com as insinuações de Bento e fala cerrando os dentes: "Você tá querendo apanhar de novo que nem a última vez? Faço de novo com o maior prazer." Bento se afasta de João Pedro, com receio de que o irmão bata nele de novo. Coloca as duas mãos para cima e diz: "Ei, calma, tô falando a verdade, mas agora se a verdade incomoda, não posso fazer nada." João Pedro perde a paciência de vez, avança em cima de Bento e pega o malandro pela gola da camisa, ameaçando dar uma surra no irmão. Mas Inácia aparece bem na hora e impede que os dois saiam no tapa mais uma vez. Ela diz: "Pode parar já com isso, que não quero saber de briga aqui." Bento olha para Inácia desesperado e fala: "Mas foi ele que veio pra cima de mim, esse ogro." João Pedro se irrita com a insinuação e diz: "Depois de falar um monte da minha cara, você tem coragem de colocar a culpa em mim, seu desgraçado?" Inácia entra no meio dos dois e fala: "Chega, Bento, pode ficar falando besteira sobre as terras do seu irmão, que você não sabe de nada e nem sabe o que pode ter lá." Bento e João Pedro ficam confusos com a afirmação de Inácia e o malandro responde: "Oxe, que história é essa, Inácia? Tem horas que você não fala coisa com coisa?" Inácia comenta sem papas na língua: "Essa noite tive um sonho que João Pedro ficava mais rico que todo mundo, até mais rico do que Zé Inocêncio, mas você, Bento, não tá preparado para esse tipo de conversa." João Pedro arregala os olhos e afirma: "Que isso, Inácia? Esse sonho aí quase impossível de acontecer de verdade."
Bento dá risada da situação e fala: era só que me faltava. Esse Tabaréu fica mais rico do que nós tudo, com o pior pedaço de terra. Só você pra me fazer rir, Inácia. Mas pelo menos João Pedro tem consciência, né? João Pedro fica um pouco preocupado com o que Bento diz, mas resolve sair de perto do irmão para não brigar com ele mais uma vez. Enquanto Inácia fuzila Bento com o olhar, deixando o malandro cada vez mais sem graça. João Pedro vai até sua fazenda encontrar Zinha para desabafar. E ao se aproximar dela, ele diz: não aguento mais ficar perto de Bento. Minha vontade é encher ele de porrada. Zinha encara o amigo surpresa com o que ele diz e fala: oxe, você sempre foi tão na sua. O que foi que mudou? João Pedro bufa de raiva e responde: só cansei de ficar sendo passado para trás a vida toda. Tem uma hora que a gente cansa. A primeira coisa que Bento fez quando chegou de volta foi ficar dizendo que as minhas terras são as piores. Pior que fiquei com isso na minha cabeça. Zinha cruza os braços um pouco revoltada e diz: mas isso ele não mentiu, né? Essas terras aqui são as que dão menos cacau. E mesmo assim você quis ficar com elas. Até seu pai lhe disse quando você escolheu elas. João Pedro arruma seu boné um pouco nervoso e fala: ai, nem pensei nisso, Zinha. Só queria resolver logo a partilha. E também quis pegar essas terras para ficar mais você, Padinha e Madinha. E tem mais, Painho sempre fala que não tem terra ruim para quem sabe o que faz. Zinha se aproxima de João Pedro um pouco desconfiada e comenta: sei, tem certeza que você não quis essas terras porque eram de Belarmino, só para afrontar Mariana e querer chamar a atenção dela? João Pedro bufa de raiva e responde: oxe, Zinha, você também não venha com essas insinuações, porque Bento fez uma bem parecida agora há pouco. E eu digo de novo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Zinha desvia o olhar ainda desconfiada e fala: tá bem, né? Se você diz, eu acredito. Mas também não quero que você saia no prejuízo com essa história toda. João Pedro respira fundo e fala: isso não vai acontecer não, Zinha. Eu tenho fé e sei que manhã tá do meu lado. Vou dar um jeito de fazer essas terras lucrar muito. Você vai ver. Ao terminar de falar, o rapaz se despede de Zinha e diz que vai tentar descansar um pouco em seu quarto para tentar mudar o pensamento. Mas ao passar no corredor a caminho de seu quarto, João Pedro pisa numa parte do chão e nota que tem uma parte oca ali. Ele se abaixa para ver o que se trata e diz: oxe, que eu nunca tinha reparado nesse negócio aqui, e olha que moro a vida toda nessa casa. João Pedro passa a mão na parte oca do chão e nota que é como se fosse uma porta ali. Ele puxa a madeira com força e encontra um buraco no chão como se fosse um porão. Ao olhar o que tem dentro do buraco, João Pedro encontra uma garrafa de vidro com um pedaço de papel enrolado dentro. O rapaz pega a garrafa com as mãos e grita por Zinha: Zinha! Zinha chega correndo até João Pedro e eles vão até o quarto do rapaz. Chegando lá, ele diz: olha só o que foi que encontrei debaixo do chão no corredor. Tinha uma parte oca lá, como se fosse um porão. Nunca vi aquilo lá antes. João Pedro entrega a garrafa para Zinha, que fica surpresa com a descoberta. Ela abre a garrafa e tira o papel de lá de dentro e diz: que coisa mais misteriosa. Também nem fazia ideia que tinha isso lá. E esse papel aqui tá com cara de ser um mapa. João Pedro pega o papel e abre ele com cuidado, revelando ser mesmo um mapa muito antigo. Ele fica surpreso e diz: oxe, mas é um mapa mesmo, Zinha? E tem uma data aqui no canto. E pelo ano que tá escrito, esse mapa tá escondido aqui antes mesmo da chegada de Belarmino nessas terras. Zinha observa o mapa ainda mais chocada com a informação e fala: mas sendo um mapa tão antigo,
Acho que ele não tem mais serventia pra nada não, né, João Pedro? João Pedro nega com a cabeça ao ver o ponto marcado com um X no mapa e responde: sei não, Zinha, esse mapa aqui é das minhas terras. Tá antigo, mas reconheci. E nesse ponto sinalizado aqui, deve de ter alguma coisa enterrada lá. Zinha coça a cabeça confusa e comenta: pode ser, mas não deve de ter mais nada lá não. Olha o ano desse mapa, é de quase um século atrás. João Pedro pega o mapa nas mãos e fala: mas só tem um jeito da gente descobrir, escavando. E isso tá com cara de tesouro perdido, isso sim. Zinha concorda com o amigo e afirma: boa, mas nesse caso acho melhor a gente pedir ajuda de alguém, né? Talvez de Zé Inocêncio. João Pedro arregala os olhos, nega com a cabeça desesperado e fala: claro que não, Zinha. Se for realmente algum tesouro escondido lá, é melhor que ninguém da minha família saiba. Bento tá aqui e não quero ele fuxicando as minhas coisas. Zinha concorda com João Pedro e diz que é realmente melhor manter segredo por enquanto. Eles saem da fazenda, pegam algumas enxadas e caminham até o local indicado no mapa, no meio da plantação de cacau. João Pedro guarda o mapa em seu bolso e fala: é aqui, Zinha, vamos começar a cavar logo, porque tô que não me aguento de curiosidade. Zinha dá risada por causa da ansiedade de João Pedro, e os dois começam a cavar o local para ver se acham alguma coisa. João Pedro percebe que tem algo enterrado ali. Depois que sua enxada bate em algo duro, ele fica eufórico e continua cavando. Mas depois de algum tempo, João Pedro diz: eita, que esse negócio tá fundo demais, Zinha. Tô achando que a gente não vai conseguir cavar isso aqui sozinho não. Zinha passa o braço na testa para limpar o suor e responde: também acho, viu? A gente tá aqui há horas e nada de conseguir tirar esse negócio lá de baixo. Acho que você vai ter que falar com seu painho. João Pedro joga a sua enxada no chão com tudo e diz contrariado: pelo visto não vai dar jeito mesmo. Vamos lá falar com ele então. Zinha também deixa a sua enxada e acompanha um amigo em direção à fazenda. Mas enquanto isso, na fazenda, Bento retorna de suas terras desesperado e fala para Inácia: misericórdia, Inácia, o cacau que tá dando lá na minha terra tá ruim demais. E olha que eu nem sou especialista em cacau e já tô vendo que tá muito ruim. E Inácia responde enquanto continua cuidando da faxina: ah, meu filho, você tinha que ter vindo aqui antes. Desde que fez a partilha das terras, o Zé Inocêncio só cuida da parte dele. Agora você e seus irmãos que cuide das suas. Bento se aproxima de Inácia desesperado e implora: mas pelo amor de Deus, Inácia, eu não tenho ideia de como vou conseguir mudar essa situação. Vim pra cá crente que ia dar tudo certo, mas tá um caos. Inácia acha graça do desespero do malandro e fala: você sabe bem que cacau não é minha especialidade. A única coisa que sei é que o patrão usa o diabinho dele para deixar os cacau mais bonitos. Você pode pedir ajuda pro cramulhãozinho também. Bento abre um sorriso no rosto e acha uma ótima ideia. Mas antes que possa responder qualquer coisa, Zé Inocêncio chega bem a tempo de ouvir o que Inácia disse e fala: ei, Inácia, não é pra você ficar falando sobre meus truques pros meus filhos não. Eles que se virem pra cuidar do que é deles por direito. Bento olha para o coronel e fala: poxa, painho, mas Inácia só quis me ajudar, não foi nada demais. Zé Inocêncio encara o filho com um olhar sério e afirma: você tá proibido de bulir com meu diabinho, tá entendendo? E se você me desobedecer, eu acabo contigo. Bento bufa de raiva quando João Pedro e Zinha chegam no mesmo momento para conversar com Zé Inocêncio. João Pedro respira fundo para engolir o seu orgulho e diz que está precisando de ajuda para escavar algo escondido em suas terras.
Zé Inocêncio fica surpreso com o pedido e pergunta: Oxe, que história mais estranha! Escavaram o que em suas terras? Posso saber? João Pedro olha para Zinha e responde: Eu e Zinha encontramos um mapa antigo escondido lá em casa, mas é antigo mesmo, antes mesmo da chegada de Belarmino. E nesse mapa tá escrito que tem uma coisa enterrada nas minhas terras. E quero saber o que é, mas não consigo fazer sozinho. Zinha confirma a história de João Pedro e completa: É isso mesmo, nós dois até tentamos tirar o negócio de lá de baixo pra ver o que é, mas não conseguimos, vamos precisar de ajuda. Zé Inocêncio fica surpreso com toda essa história e fala: Tá bem, eu posso ajudar. Vou falar com o Diocleciano para eles ajudarem vocês também. Até porque eu também fiquei curioso para saber do que se trata. Mariana ouve toda a conversa escondida e fica intrigada com tudo que ouviu. Ela aproveita que o coronel falou que ficou curioso para aproximar deles e diz: eu também fiquei curiosa. Ouvi o finalzinho da conversa e tá me parecendo que tem um tesouro escondido nas terras que era de meu avô. João Pedro fica desconfortável com a chegada de Mariana e Bento aproveita a deixa e diz: se for um tesouro eu também vou querer saber, afinal é meu maninho, né? João Pedro olha para o irmão com ódio e diz: Se for um tesouro você não vai nem ver a cor dele, seu interesseiro. Mas antes que eles continuem a briga, Zé Inocêncio chama a atenção dos dois e diz que não quer saber de briga em sua casa, pois tem muito trabalho pela frente. Um tempo depois, Diocleciano e Damião se juntam a Zé Inocêncio e Bento, e todos seguem João Pedro e Zinha até o local do possível tesouro. Mariana também vai junto, porém um pouco mais afastada do grupo. Ao chegarem no local, eles começam a escavar o buraco para saber o que tem escondido lá embaixo. Após algum tempo, um baú é encontrado enterrado no buraco, e João Pedro consegue puxá-lo para cima com a ajuda de Zé Inocêncio. Ao abrir o baú, João Pedro arregala os olhos e fica chocado com a descoberta que acabou de fazer e diz: Eu não consigo acreditar numa coisa dessas, isso aqui deve valer um dinheirão. João Pedro fica hipnotizado ao ver a quantidade de joias de ouro que estão dentro do baú. Zé Inocêncio fica tão surpreso quanto o filho e fala: Minha Nossa Senhora, isso aqui é um verdadeiro tesouro, isso sim, um monte de ouro desse jeito. Diocleciano tira o chapéu de tão chocado que está e comenta: Mas pior que faz sentido ter isso aqui. Toda essa região aqui sempre foi cheia de coronéis, até antes de Belarmino. Com certeza algum deles enterrou esse baú aqui. Zé Inocêncio olha com certo orgulho para João Pedro e diz: É mesmo. Essas terras não sendo tão produtivas assim, João Pedro conseguiu tirar a sorte grande de encontrar esse tesouro. Parabéns, filho. Você trabalhou tanto que merece. João Pedro se emociona com a descoberta que acabou de fazer. E com as palavras do pai, ele respira fundo e fala: Obrigado, pai. Ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo. Com o dinheiro desse tesouro, vou conseguir modernizar ainda mais a fazenda, além de dar uma vida mais confortável pra Zinha, Padinho, Diocleciano e Madinha Morena. Diocleciano e Zinha ficam tocados pelas palavras de João Pedro e abraçam o rapaz emocionados. Mas o peão diz que ele não precisa se preocupar com isso agora, pois precisa garantir o seu futuro. Bento observa a cena morrendo de inveja de João Pedro e diz com desdém: quem diria que mesmo com essas terrinhas vagabundas, João Pedro ia conseguir se dar bem desse jeito. João Pedro ouve o que o seu irmão diz e não perde a oportunidade para dizer: Tá vendo como a vida é justa, Zé Bento? Mesmo com menos terras, eu fiquei mais rico que você. O rapaz e Zinha dão risada da situação, enquanto Bento fica ainda mais revoltado e vai embora. Mariana aproveita a deixa para se aproximar de João Pedro e diz: Meus parabéns, João Pedro. Quem diria que você ia encontrar um tesouro desses aqui nas terras que um dia foi do meu avô Belarmino? Nem ele sabia desse tesouro.
João Pedro fica sem graça e responde: pra você ver, né, Mariana? Zé Inocêncio percebe um certo interesse de Mariana pelas terras de João Pedro e fica um pouco incomodado. Mas mesmo assim, o coronel disfarça e diz que vai ajudar o filho a vender todo esse tesouro em Salvador. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.